A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, servo de Deus com um chamado para servir. Eu estou aqui hoje, nesta segunda-feira, em nome de uma comunidade, de uma igreja, a Igreja do Senhor, a Igreja Cristo Vive, porque temos um chamado a revelar, a mostrar o caminho de Deus, o caminho da espiritualidade. Você sabe, vida espiritual tem que ser algo muito intenso e muito profundo. Quando você tem vida espiritual, você se conhece. A maioria das pessoas que andam neste mundo não teve um encontro consigo mesmo, não se conhecem, não sabem sequer por que razão estão neste mundo. Vivem um dia a dia terrível e tenebroso e não sabem onde viverão na questão da eternidade. Isso é falta de vida espiritual. Você tem que valorizar a vida espiritual. Vida espiritual é que dá a capacidade do homem viver intensamente, do homem ser feliz, do homem ser realizado e o homem ter um tipo de postura na vida de amor. Falar de amor, apóstolo? Sim, de amor. Num mundo tenebroso, mundo de trevas, um mundo de valores tão negativos quanto aquele que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, a minha primeira palavra é de encorajamento para que você deseje ter uma vida espiritual profunda, nada de superficialidades. Quando você tem esta vida, como é que é possível, apóstolo? Quando você muda a sua vida. O apóstolo São Paulo disse que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer que a mudança para uma vida espiritual não vem do exterior. Não tem nada a ver com a cor de cabelo, a roupa, a posição na sociedade. Tem a ver com Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando você tem vida espiritual profunda, você se encontra. Você passa a amar. Você passa a aproveitar valores que às vezes passam desapercebidos no dia a dia. E há um deles, resultante da vida espiritual profunda, e que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isto de forma intensa, que é a questão das relações interpessoais. Nós não somos uma ilha. Nenhum de nós é uma ilha lá no meio do oceano. Nenhum de nós é uma ostra fechada. Nós temos por Deus, dado por Deus, o desejo e a capacidade de pertencer. Nós fomos criados por Deus para pertencer. Começa com a questão da família, a integração com os membros familiares, a integração com a sociedade, mas existe uma integração que é absolutamente necessária, que é a integração com a igreja, com a vida espiritual. Quando você se conhece, e isto vem de dentro para fora, quando há uma renovação da sua mente, toda a sua vida muda. E você passa, finalmente, a entender o significado do amor de Deus. Por que eu precisei de lhe explicar isto? Porque se você não tem uma vida espiritual profunda, alicerçada sobre valores bíblicos, é muito comum, quando alguém faz alguma coisa errada,
fala a mínima coisa que não agrada a pessoa, que não tem vida espiritual profunda, que não teve um encontro consigo mesmo, que não conhece a vida espiritual e os seus valores, a primeira reação que a pessoa tem é fazer da outra pessoa a pior pessoa do mundo. Ah, ele falou de mim, ele disse. Então, vai fazer com que todos os seus amigos odeiem profundamente aquela pessoa que se equivocou ou que errou. E você sabe, às vezes, uma pequena coisa se torna uma tempestade num copo d'água, uma tremenda confusão. Eu preciso de lhe ensinar. Isto é parte da minha vida espiritual profunda. Porque um dia eu me encontrei comigo mesmo, um dia eu entendi quem era Miguel Ângelo, qual a função e a missão que eu tinha nesta terra, e eu passei a entender essas nuances das relações interpessoais. Porque há muita gente do outro lado, nesta segunda-feira, que já está ao rubro, já está a mil, já está com o telefone na mão, acusando, dizendo, falando, porque alguém falou. Olha o que Jesus ensinou. No capítulo 18 do livro de Mateus, 18:15, assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Então, Jesus disse, quando há um mal-entendido e existe uma pessoa com vida espiritual profunda, aquela pessoa que se encontrou, que reconhece Deus como Senhor, tem vida espiritual, tem compromisso, quando alguém se equivoca, o que Jesus diz? Vai tu e ele. E ele diz, se a pessoa te ouvir, você ganhou um irmão. Então, qual é o objetivo deste ensinamento? É que às vezes situações aparecem na vida que precisam ser resolvidas. Não fuja de encarar, de buscar a solução, de dialogar, de criar situações que acabem em paz e solução. Imagina se isto fosse possível a nível político no Brasil. Imagina se a nível de governo fosse possível as pessoas se entenderem, não defendessem apenas uma bandeira política, mas defendessem o próprio país, o bem-estar, houvesse o quê? Diálogo. Então o que Jesus disse? Se o irmão pecar contra ti, não pega o telefone e fala para que todos o odeiem. Vai ter com ele. Olha, só tem esta atitude quem é maduro, quem tem vida espiritual profunda, quem se encontrou consigo, quem sabe que a vida não pode ser desperdiçada. Porque se não houver diálogo, você não cria um irmão, não cria um amigo, você cria um inimigo. Eu gosto muito de ensinar a respeito das relações interpessoais. Olha o que disse Provérbio de Salomão, capítulo 18, versículo 24. Olha só. Ele diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Quem tem muitos amigos sai perdendo. Se Salomão disse isto, há alguma razão. Ele diz, mas há um amigo, quer dizer, há pessoas que são mais chegadas do que o irmão. Porque às vezes um irmão não é capaz de perdoar outro irmão, não é capaz de amar o seu próprio sangue, não é capaz de relevar. E os grandes dramas, às vezes, estão dentro das famílias. Então, a palavra diz, olha, há um amigo, mas para ter amigo se constrói. Amigo se gera, amigo é aquela pessoa que olha para nós, no bem ou no mal,
que encontra credibilidade, que encontra valores fortes, é seu amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há poucas pessoas amigas no mundo. Há muita gente cúmplice, né? Volto a dizer, não é a minha área, não é a minha praia de atuação, mas nas questões políticas, você vê pessoas que são unidas, são cúmplices. Aí de repente tem uma votação, são inimigos. E depois a câmera pega, estão tomando café rindo. Ali não há amizade, ali há cumplicidade, pro bem e pro mal. Mas para você ter direito a amigos, você tem que ser amigo. Então, quando você ganha um irmão, você ganha o quê? Um amigo. Há poucos amigos neste mundo. Há muitos cúmplices. Mas amigo, há poucos. Então, o amigo como é que se constrói? No diálogo. Quando se dialoga, se cria respeito. É quando se criam laços de confiança. É quando se é pessoa verdadeiramente de verdade. Este é o amigo. É o amigo mais chegado que o irmão. E o que às vezes impede as pessoas de serem amigas de verdade? Existe um espírito que eu estou na obra de Deus há 40 anos e eu, às vezes, identifico por discernimento de espírito quando aquela pessoa está possuída por esse espírito, chama-se soberba. No capítulo 16, versículo 18, disse em Provérbios de Salomão, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quer dizer que todas as vezes que houver um soberbo, um altivo do espírito, ruína e queda estão na vida da pessoa. E quem é o soberbo, o vaidoso, o orgulhoso? É aquela pessoa que quer ser endeusada. É aquela pessoa que se acha o máximo. É aquela pessoa que está acima do bem e do mal. É aquela pessoa que pensa a seu respeito mais do que convém. Normalmente esse tipo de espírito, esse tipo de pessoa, ela não gera amigos, ela pode gerar cúmplices. Mas amigos, veja o espectro político que estamos vivendo. Há 3 ou 4 meses atrás havia um grupo de amigos. 3 meses depois abandonaram-se uns aos outros. Não eram amigos, eram cúmplices. E a soberba faz com que relações se arruinem. Então, eu queria muito que você criasse amigos. Você um dia vai precisar de alguém nesta vida. Eu queria muito que você criasse essa credibilidade sendo amigo. O amigo não abandona o amigo. O amigo não fala mal do amigo. O amigo não deixa o outro em maus lençóis de vida, não julga, não critica. Mas apóstolo, mas isso é quase inviável. Nós vivemos numa sociedade aí de tensões, de guerras, de problemas. Nós, eles, porque nós, eles. Isto criou, num espírito soberba no nosso país, uma relação sempre tensa e belicosa entre as pessoas. Eu volto a dizer, há poucas pessoas amigas. Na obra de Deus, nós costumamos ver quem tem amigos. Você sabe quando é? Quando uma pessoa adoece ou quando falece. Eu já fiz funerais com 500 pessoas. Aquela pessoa era uma amiga verdadeira, não traía, não mentia, não enganava, estava sempre junto. Mas eu já fiz funerais. Estava eu, minha esposa e mais 2 pessoas. Olha que nós somos uma comunidade gigante. E eu pensava assim naquele momento, esta pessoa não gerou um único amigo na igreja. Então, eu para ser amigo eu tenho que me conhecer.
Eu tenho que saber quem eu sou diante de Deus, qual é a minha função, qual é a minha missão. E ter esse encontro comigo. E ter uma vida espiritual. Olha, se a espiritualidade para você é coisa de superficialidade, né? Como meu pai dizia, eu sou um católico apostólico romano. Eu vou à missa nos casamentos, nos batizados e nos enterros. Isso não é vida espiritual. Pastor, e onde há os verdadeiros amigos, mais chegados que um irmão, aqueles que na hora da luta, da guerra, do disse que não disse, estão juntos? Na vida espiritual, na igreja de Jesus Cristo. Os meus grandes amigos, mais chegados do que irmãos, estão todos na igreja de Jesus Cristo. Pessoas que têm valores tão puros, tão verdadeiros, que são incapazes de julgar, de criticar, e são capazes de, numa dúvida, chegar e dizer, soube disto, me disseram isto, pode ser verdade, não é verdade, se tem uma explicação. Esse é teu amigo. Pastor, há amigos na política? Não, há cúmplices. Há amigos na sociedade? Muito poucos, há cúmplices, há pessoas que são cúmplices, mas amigo do peito, amigo, o próprio Jesus disse isso. Eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, porque uma coisa é ser tratado como servo, outra como amigo. Amigo quer dizer credível, quer dizer verdadeiro, quer dizer honesto. E meu amado, esses valores só são desenvolvidos com vida espiritual profunda, com a solidez gerada pelo conhecimento da Bíblia Sagrada. Por isso, eu quero lhe fazer um desafio. Eu preciso que você aceite este desafio, de você decidir hoje, é uma decisão. Não há uma pessoa vencedora se não for decidida, se não for ousada, se não for determinada, se não for disciplinada, mas você decidir vir à igreja, criar vida espiritual, criar relações, gerar amigos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de um ombro, precisamos de um amigo. Isso só é encontrado na igreja de Jesus Cristo. Hoje à noite, 7:30 da noite, nós vamos ter uma grande reunião de oração, confissão, onde a unidade da igreja, os amigos, a unidade da igreja estará manifestando a confissão da fé. E aí, pela oração, pela vida espiritual profunda, pelo comprometimento, Deus age. Deus não age no meio da curiosidade. Deus não age na vida da pessoa que marca cartão de ponto um dia ou outro na igreja, mas aquele que tem uma vida espiritual profunda e intensa. Aquele que é credível, aquele que constrói amizades, aquele que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe relevar. É esta vida que tem razão, que vale a pena. Senão, você perderá a sua vida. Você sabe por quê? Porque a vida passa rápido. Nós voamos, disse o salmista no Salmo 90:10. Tudo passa rápido, nós voamos. E você sabe, quando eu tinha 15 anos, parecia que o tempo não passava. Eu queria tirar a carteira para dirigir automóvel aos 18 anos e parece que 16, 17, 18, parece que demoraram 30 séculos. Mas agora, de vez em quando eu quero frear e dizer, uau, já tenho 63, daqui a pouco 64. Então, a vida passa rápido. Se você não tem uma vida espiritual profunda, se você não desenvolve uma espiritualidade, se você não assenta a sua vida
sobre a solidez dos valores bíblicos e cristãos, você desperdiçará a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, o Bispo André, Bispa Cristiane, toda a nossa equipe de oração lhe desafia para você estar na Cristo Vive logo mais à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Está a Catedral Cristo Vive, esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Agora, a mobilidade de trânsito para chegar ao nosso ministério é total. Você pode vir de carro, você pode vir de ônibus, você pode vir de táxi, você pode, enfim, está tudo facilitado. Graças a Deus pelas obras do BRT, que criaram uma mobilidade na zona oeste do Rio de Janeiro incrível. Tudo isso Deus permitiu para que as pessoas pudessem chegar à Igreja Cristo Vive. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós. Temos um conselheiro à sua disposição nesta hora. Mas pense nisso, por favor, não podemos terminar sem que você decida. Primeiro, querer viver uma vida espiritual profunda. Um dia, Jesus disse isso. Pedro não tinha pescado nada, ele era um exímio pescador, voltou, estava lavando as redes, Jesus disse, espera aí, pega de volta as redes e vá lá ao largo. Ele disse, tem que ser em águas profundas. E Pedro disse, olha, eu não pesquei nada e eu entendo muito de pesca, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar. E voltou, certamente até um pouco contrariado, e de repente que as redes começaram a pesar, os barcos iam a pique, pegaram, foi peixe grande, 153 peixes. Por quê? Porque só há resultados quando há vida espiritual profunda. Só assim você se encontra, só assim você aprende a amar, só assim você é amigo de verdade. Eu preciso de a cada dia construir mais amizades. Esse é um desejo do meu coração. No mundo não há amizades, na política muito menos, na sociedade também não. Há cúmplices com objetivos, mas amigo do peito, aquele que se guarda do lado esquerdo do peito, só quem tem Jesus no coração. Viva esta verdade. Amanhã eu volto. Agradeço a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, que de forma intensa e maravilhosa participam da evangelização com seus dízimos e ofertas. Agradeço a você que vai pegar o seu telefone e vai dizer, eu quero colaborar com esse programa está me ajudando a entender a vida espiritual, e a toda a minha equipe que está aqui de televisão, todos nós que nos unimos diariamente para levar Jesus. E uma última palavra de gratidão ao empresário Rodrigo Ambrósio do Turbomil, de Vila Emílio Mesquita. Meu carinho, meu amor, minha consideração e reconhecimento desta família, Rodrigo Ambrósio, Fabiane, que se empenham a cada reunião da igreja com amor para que a obra de Deus avance. Obrigado a você que vai fazer compras na Baixada no Turbomil. Amanhã eu volto. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe, nossa igreja, juntos dizemos, construa amigos, você vai precisar deles. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus.
O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.